hoje vamos falar sobre algo muito importante para todos nós, as eleições, que acontecem neste domingo em todo o país e você disse esses dias, menos no Distrito Federal. Isso, no Distrito Federal não tem as eleições, porque no Distrito Federal não tem prefeito, não tem vereador, tem governador e deputados distritais. Então, o DF não tem eleições, mas no restante do Brasil tem. Tem, sim. E quais são as orientações da igreja para o pleito deste ano? Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que vamos falar com o padre Paulo Renato de Campos, assessor político da CNBB. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, irmão Diego. Bom dia, Caísa. Bom dia a todos aqueles que assistem a TV Pai Eterno, essa emissora que presta um serviço relevante à evangelização, à fé, inserindo os conteúdos da fé na vida da sociedade. Deus abençoe a todos. Amém. Como você de casa pode perceber, o padre Paulo Renato está conosco virtualmente, direto lá da sede da CNBB em Brasília. Por isso eu não vou poder te servir um santo café, mas já fica anotado aí que já é o segundo que a gente está devendo para o senhor, né? Isso é importante deixar bem anotado mesmo, porque de promessa em promessa eu vou acabar indo com um café colonial aí com vocês. É verdade. Acho justo, acho muito justo. Porque aqui a gente faz um cafezinho tão simples, mas tão gostoso. Tão gostoso. O suco também é uma delícia, viu, padre? Para de passar vontade nele, Caísa. Que é isso? Vamos falar sério. Aliás, padre Paulo Renato, quando a CNBB convida os cristãos a uma participação consciente nas eleições, talvez seja, inclusive, fruto de uma certa descrença que as pessoas têm de participar do processo político, não é isso? Perfeitamente, irmão Diego. Nós vemos um mundo muito polarizado, né? Isso é fruto de um período que a gente saiu de eleição dividida, uma eleição para presidente, foi afunilando o número de percentual de um lado e de outro, e isso chegou a ser 51-48, 51-49. Então, quer dizer, é um país que saiu dividido de uma eleição recente para presidente. Isso repercutiu na vida política do Brasil, na vida social, e acabou polarizando toda esta história, né? Mas é importante entender que quando a igreja fala de política, ela fala de política porque ela é responsável por fazer com que o evangelho ele permeie toda a vida da sociedade. Então é importante ter isso presente. A igreja não fala de política porque ela é do partido A, do partido B, ela é da esquerda ou ela é da direita, ela é do evangelho, ela é da doutrina social da igreja. E é a partir desse princípio e dessa prisma, desses valores, é que ela atua na sociedade, no campo político. E é por isso, padre Paulo, que a igreja não indica candidato? Exatamente, nem poderia, né? Nós temos uma prática já tradicional na vida da igreja. A CNBB, toda vez que tem uma eleição, tradicionalmente ela emite uma nota. Essa nota, ela é uma nota de valores. Todos os pronunciamentos da conferência são pautados em valores éticos, que tem origem no Evangelho e na doutrina social da igreja. Então, a partir desses valores, nós somos convidados a atuar, irmão Diego, na vida da sociedade. Então, a nossa indicação é a indicação de procurar critérios, mas não indicação de pessoas. Agora, você, eleitor, é óbvio, sabe na sua realidade, por isso é importante conhecer o candidato que você está votando, sabe qual é que encaixa nesses valores, qual é que não encaixa nesses valores. O padre Paulo, as pessoas estão bem desestimuladas em questão quando fala de ir para votar, quando fala para escolher um governante. Diante de tudo isso, como que a igreja tem buscado para estimular, transmitir essa importância de hoje escolher o governante? Então, Cássio, essa pergunta tua é muito boa, viu? No dia 28 de outubro, a CNBB emitiu a nota desse ano. Ela veio através de uma reunião do Conselho Permanente. O Conselho Permanente é um órgão, é o segundo órgão de decisão da conferência, né? Primeiro a Assembleia Geral, depois o Conselho Permanente. Então, neste Conselho Permanente da CNBB foi emitida uma nota, e os bispos começam essa nota. No primeiro parágrafo, eu vou até ler para não trair o que os bispos escreveram, sabe? Diz assim, o Conselho Permanente, a CNBB, reunido, ela quer fazer uma mensagem de esperança, coragem e chamamento à participação responsável. Ou seja, esperança, coragem e chamamento.
que é justamente para estimular essa participação. Kaisa e irmão Diego, está nas nossas mãos, não está na mão de mais ninguém. Ao contrário de outros sistemas políticos que nós estamos assistindo aí nos Estados Unidos, por exemplo, conta voto, vai para delegado, aqui não. Aqui um voto vale a mesma coisa do que outro voto. Então é importante saber que quem vai governar o seu município está na sua mão decidir e resolver. Falando desse pronunciamento da CNBB, e eu aproveito até para dar esse testemunho, porque tive o privilégio de trabalhar na CNBB, que não são decisões tomadas por uma pessoa, como fala lá no Supremo Tribunal Federal. Não é uma decisão monocrática, mas também não é uma decisão democrática, porque é uma decisão que é fruto de reflexão e de diálogo. Então, a igreja define o seu posicionamento e suas orientações em todas as áreas, mas especificamente nesse assunto que nós estamos agora, que é as eleições, após reflexão, após uma análise de conjuntura, todos os meses, quando esses conselhos se reúnem, eles começam a reunião, depois, claro, do momento de oração, com uma análise de conjuntura, de tal forma que a CNBB acompanha passo a passo como os problemas, os desafios da sociedade. Por isso, ela tem propriedade para poder, acredito eu, orientar não somente os fiéis católicos, mas dar a sua posição diante da sociedade como um todo. E por isso eu pergunto, Padre Paulo, quando falamos dos ensinamentos da doutrina social da Igreja a respeito da participação na vida política, né? Quais são os direitos e os deveres dos governantes, no caso dos prefeitos que serão eleitos e dos vereadores que serão eleitos? Você não pode votar em alguém que não está comprometido com o bem de todos, o bem da comunidade, do comum, mas está comprometido com o seu próprio bem, com o seu próprio projeto ou com o projeto corporativo de quem o representa. Ele é representante do setor tal ou do setor tal, quer dizer, e os outros, e os demais. Então, é o bem comum que deve ser o motivador, a gestão dessa conversa. A segunda coisa que você deve levar em consideração, que não é porque está em segundo lugar que é menos importante, até se fosse colocar em ordem, talvez colocaríamos em primeiro lugar, é a questão da vida. A vida, ela deve ser defendida em todas as suas etapas. E, irmão Diego, Cássia, eu gostaria de chamar muita atenção para isso. Todas as suas etapas. Significa que a vida vai desde a concepção até a morte natural. Então, quer dizer, eu sou contra o aborto, eu sou contra a eutanásia, mas desde a concepção até a morte natural, passa também pelos direitos sociais e humanos. Então, não adianta eu defender que aquela criança que ainda não nasceu, ela possa nascer, mas depois eu desprezar a educação, saúde, cultura, segurança, emprego, salário. Eu não considero isso como uma luta. Então parece que quem luta por um grupo de valores, esse é tradicionalista, esse é da igreja. Quem luta por outro, não, esse não é. E nós ficamos aí numa... Não, é a vida integral. Eu não posso escolher uma parte. Então, desses princípios, para se governar como princípios norteadores e básicos, eu diria que o bem comum e a defesa integral e intransigente da vida tem que fazer parte do candidato que você vai escolher. Ô Padre Paulo, eu estou aqui representando tantos devotos, né, que nos assistem, de cidades maiores, de cidades bem pequenas, e diante disso que o senhor falou, se o devoto está lá pensando assim, mas eu não estou acreditando mais em proposta, não, eles prometem, mas não fazem. Mas agora, no momento de escolha, é tempo da gente ficar julgando assim ou a gente deve dar um voto de confiança quando a proposta é boa, defende a vida, está aí olhando para o bem comum? É tempo de dar esse voto de confiança, então? É fundamental dar esse voto de confiança, é fundamental reacreditar e resgatar a política, né? A política ela não pode ser negligenciada como se ela fosse uma coisa que faz a pessoa ficar impura. Quem participa da política fica impuro uma vez, né? Os devotos estão assistindo a gente, né? Eu sou lá do Vale do Paraíba, né?
Lá é uma região muito de gente muito simples também. E a gente, às vezes, se deparava com situações interessantes, né? Você está lá na vida da comunidade e aí chegava lá a Dona Maria para falar para você: ô padre, o senhor lembra do fulano? Rapaz bom, gente boa. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Morreu? Não, entrou para a política, padre. Agora se perdeu completamente. Quer dizer, esse tipo de coisa nós não podemos ter, não. Se a política está lá e é um espaço de decisão e só tem salvação democrática num país democrático através de uma eleição e de política e de forma de operacionalizar essa política, eu preciso de bons políticos, políticos cristãos, políticos com valores, políticos que defendam a vida, que priorizem os excluídos, os pobres, os que mais precisam. É muito importante que a gente tenha essa convicção. Agora, padre, vamos agora falar assim, bem de uma situação, não vou falar concreta para não dizer nomes, mas vou falar de uma situação que é muito comum nas nossas comunidades. Com relação àqueles irmãos nossos que frequentam as comunidades e que apresentam essa vocação para a vida política e que tem talvez o anseio de que esse apoio que haja um apoio explícito da comunidade igreja. Como é que a comunidade deve se portar quando um membro da comunidade lança seu nome para ser candidato numa eleição como essa? Esse apoio pode ser explícito e deve haver uma cobrança depois? Qual a orientação da igreja para esses membros das nossas comunidades que têm essa vocação para a vida política? Irmão Diego, a gente não tem que ter medo, viu? A gente não tem que ter medo. A gente tem que identificar quem são os bons políticos, identificar quem são os potencialmente bons políticos e, como comunidade eclesial, a gente tem que incentivar bastante. A gente não pode determinar, a gente não pode forçar a consciência, a gente não pode querer botar num cabresto as pessoas e dizer: olha, é para votar nesse ou naquele. Agora, nós temos que incentivar. Temos que procurar identificar, temos que apoiar essas pessoas. Na mensagem, na nota que a CNBB emitiu no dia 28, ela fala inclusive do papel do clero. O papel do clero é específico do acompanhamento, na formação e no incentivo do laicato para que o laicato faça isso. Então, eu não posso tratar um candidato que é de igreja como se chegou na época da eleição, esse candidato fosse um oportunista. Não, não é verdade. Ele passou lá na vida da comunidade a vida inteira, o tempo inteiro, nos encontros, participando, atuando. Aí quando ele se torna candidato, você não quer que ele apareça mais na igreja. Quer dizer, o ambiente dele é a vida da igreja. E aí quando ele vira candidato, ele vai pedir voto aonde? No bar? No campo de futebol? Exatamente. O ambiente eclesial. Então, quer dizer, nós temos que identificar essas pessoas sem medo, viu? Sem medo. Nós não temos que manipular, mas nós temos que participar do processo eleitoral. Um caminho separado, né, irmão? A gente acha que tem que caminhar separado. Não, agora, tá mexendo com política? Não, agora tem que sair da igreja, não pode misturar, não. E não é bem assim, né? O padre explicou muito bem que é fruto, inclusive, dessa participação, desse engajamento eclesial, é que a pessoa sente o desejo de servir a comunidade e que, aliás, para além dos limites da comunidade, né? Para servir a cidade, para servir o Estado, enfim, para servir na vida política. Que tem o mesmo pensamento. Aí, digamos, o fiel da balança está em ele incentivá-lo a agir de maneira verdadeiramente cristã, enquanto está ali no serviço público, né, num cargo eletivo, mas, ao mesmo tempo, não impor isso à comunidade. Ou seja, não é porque ele é da comunidade que o padre vai chegar lá no altar e falar: vamos votar na Caísa, porque a Caísa é a nossa candidata. O padre não pode fazer isso. Ou pode, padre? Eu creio que seja importante, irmão Diego, essa sua fala, porque, assim, a gente não é bobo também, e a comunidade não é boba também. A gente sabe quem é o oportunista que aparece faltando 5 minutos para a hora do jogo e quer vestir a camisa 10, né, da seleção. Então, não funciona assim. Nós temos lá as identificações, né? Eu, por exemplo, por isso que eu digo, a gente não pode indicar nome. Eu, por exemplo, na minha cidade, eu poderia aqui aproveitar esse momento e dizer para você pelo menos uns 7, 8, 10 nomes de pessoas de vida de igreja que atuam, que são candidatos a vereador, lá na minha cidade, São José dos Campos.
Eu tenho certeza que vocês aí, tenho certeza que quem está nos assistindo também identifica. Agora, é justamente essa identificação que tem que ser feita. Você tem que fazer essa identificação. Nós temos obrigação de mostrar os critérios. É de vida de comunidade? Como é que é a vida? Quais as opções que faz? Quem são as pessoas que andam juntos? Qual é o partido que tem? Quer dizer, tudo isso, como é que ele se relaciona com os mais necessitados? Quais são suas preocupações? É realmente de vida de comunidade? Então, quer dizer, tudo isso é critério para que a gente possa fazer uma opção consciente e trazer esse candidato para a vida pública, porque eu gostaria que esses princípios governassem meu município. Então eu voto numa pessoa assim para que ele governe o meu município. Agora, eu não posso indicar fulano, beltrano ou ciclano, isso seria uma manipulação de consciência. Agora, eu devo dizer que se encaixam nesse perfil esse grupo de candidatos. Muito bom. Ô padre, diante de tudo que o senhor falou, há uma grande importância, não é, no exercício da cidadania ativa e do voto, não é? Eu diria que neste momento, e preste bem atenção no que eu vou dizer, que talvez quem está nos assistindo, né, talvez seja até um pouco duro o que eu vou dizer. Mas nós estamos vivendo um momento de um pouco de desprezo pela democracia. Então, é fundamental que a gente exerça esse direito. É fundamental que a gente exerça esse dever. Né? O dever de participar, de construir a sociedade. E uma sociedade democrática. Viu? Uma sociedade em que nós vamos conviver democraticamente entre nós, defender as liberdades que nós temos, defender a possibilidade de escolha. Então, não deixe isso na mão de sei lá quem. É importante que você vá, que você participe. Agora, muita atenção, a CNBB acompanha junto uma campanha que o TSE está lançando, né? Essa campanha diz a respeito da participação segura nas eleições, né? Vocês sabem, quem está nos assistindo, que a Covid é uma realidade que nós estamos enfrentando. Então, participe, mas participe direitinho. Priorize os horários de manhã, aqueles mais idosos, leve o seu álcool gel, vá de máscara, leve sua caneta, ou seja, participe da melhor maneira possível, com distanciamento social, mas que esse distanciamento social seja entendido não como isolamento trancado para não precisar participar das eleições, mas com distanciamento social, você participe como cidadão e exerça o seu direito e o seu dever de cidadão. Lembrando, então, que a eleição no próximo domingo, entre as mudanças, já que é uma eleição municipal no meio de uma pandemia, além da mudança da data, né? Não no mês de outubro, mas no dia 15 de novembro, próximo domingo, as urnas estarão abertas, as sessões eleitorais, 1 hora mais cedo, às 7 da manhã, das 7 até às 10 horas, preferencialmente para aqueles que são no grupo de risco, né? Especialmente os idosos maiores de 60 anos, e em seguida todos os outros, e mais o encerramento da votação no mesmo horário, às 5 da tarde, com todos esses cuidados que o padre Paulo Renato está lembrando. Uso de máscara, levar a caneta, levar o documento, não vai ser necessário, inclusive, a biometria, né? Não vai ser necessário, a gente vai poder fazer com muita segurança o exercício do voto. E até lembrando que nós recebemos essa semana aqui no programa o diretor de tecnologia lá do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas não higienizaram a urna, porque não pode jogar o álcool na urna. Mas você higieniza suas mãos, vota e depois higieniza de novo. E está tudo certo. E se quiser ir de luva, também pode. Pode, se quiser ir de luva, até uma segurança a mais. Isso. Agora, padre Paulo Renato, a gente tem aquele clichê que é dito pelas pessoas no dia da eleição. Venha exercer a sua cidadania, venha exercer, participar da democracia no dia da eleição. Nos outros dias nós estamos dispensados, é isso? Então, esse é um outro ponto importantíssimo, né? Também na nota a gente relembra quase todas as eleições municipais que eu tive a oportunidade como assessor político da CNBB de participar aqui, exercendo essa missão. Todas as vezes que a CNBB emite uma nota, ela coloca isso. É fundamental que os cristãos se organizem para acompanhar o mandato daquele que foi eleito depois. Então, essa é uma forma de participação.
E quando eu falo acompanhar, às vezes você deve estar pensando em casa assim, é importante cobrar. Não só cobrar e incentivar. Porque ele precisa também da sua participação, da sua presença ao lado. Às vezes vai ter que tomar uma decisão difícil contra a determinação, talvez, do prefeito ou da maioria dos seus pares, da Câmara, e ele precisa do apoio de você que o elegeu. Então, a comunidade precisa se organizar. Essa é uma forma. A segunda forma de participação democrática é a democracia participativa, não só representativa. Então, os conselhos paritários aí da sua cidade. Você sabia que na sua cidade deve ter conselho de saúde, deve ter conselho de segurança, deve ter conselho de educação? Quem é que participa? Quem é que define isso? Você está participando? Você está indo? Porque são esses conselhos que discutem as políticas públicas para o município e que ajudam os vereadores nas suas propostas e o prefeito a executar. Então, é fundamental, inclusive o orçamento municipal, o orçamento que precisa ser aprovado pela Câmara, passa também pela discussão nos conselhos. Então, é importante que você atue nisso, é importante que você participe. A democracia ela é representativa, você escolhe representantes, mas ela também é participativa, ela continua durante todo o ano, além do processo eleitoral. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém, nem pode. Até nessa linha da participação, a vida moderna, o pós-moderna, nos dá uma série de formas de podermos não só acompanhar o mandato daquele que a gente elegeu, porque afinal de contas pode ser que eu votei em alguém que não ganhou, mas nem por isso eu estou desobrigado de acompanhar o mandato dos vereadores e do prefeito. Em muitas cidades tem até transmissão pela televisão, canal aberto das sessões da Câmara de Vereadores. Tanto Câmara de Vereadores como Prefeitura tem sites onde estão lá as propostas que estão sendo analisadas pelos candidatos. Em quase todos os municípios existem portal da transparência em que você acompanha os gastos que são feitos. E eu estou falando disso, que qualquer cidadão pode ou deve acompanhar diretamente na fonte, porque a gente tem a importância da informação, do jornalismo, da imprensa livre, mas também nós temos a possibilidade hoje de acompanhar diretamente o trabalho dos nossos representantes para cobrar e também para incentivar, como o padre Paulo Renato está dizendo, né, padre? É isso, lógico, e a gente tem que cobrar e tem que incentivar mesmo. Isso não é uma situação que eu escolho o que eu vou fazer. Para participar democraticamente, você precisa estar presente no seu voto e você precisa estar acompanhando esse voto. E se não foi o que você foi eleito, ele vai ser o prefeito de todo mundo. Ele não vai ser prefeito só de quem votou nele. O vereador não vai ser vereador só de quem votou nele. Por isso, o critério do bem comum. Por isso que você tem que olhar um prefeito e um vereador pensando no bem comum. Talvez, irmão e Cássio, vocês talvez não, Caísa, vocês não tenham assim a forma da gente passar, como eu gostaria de ter também, essa importância para quem está nos assistindo. Principalmente quem mora numa região um pouco mais abastada, um pouco mais rica, vamos dizer assim, do país. Existem municípios e pessoas, existem bairros dentro dos municípios e existem locais dentro dos bairros, nos municípios, onde vivem pessoas que precisam da proteção do Estado. Então, se o município, se o vereador, se o prefeito não for de acordo com o bem comum, ele for de acordo com os seus interesses ou do grupo que o representou, ele não vai se preocupar se o ônibus está chegando até o lugar daquela pessoa que precisa chegar. Ele não vai se preocupar se a UBS que vai ser aprovada, se ela realmente está atingindo. Ele vai puxar para um lado que não é o do bem comum, é simplesmente do grupo que depositou nele a sua confiança. E o vereador, o prefeito, ele é chamado a governar para todos. Então, é fundamental que isso aconteça, fundamental. Ô, irmão, antes de você seguir com a pergunta, algo que eu acho importantíssimo destacar é porque nós somos muito ignorantes quando nós falamos de política. E eu falo isso olhando até mesmo para mim. A gente não sabe muita coisa. Quantas pessoas não sabem? Mas existe essa transparência toda que eu posso participar depois? Aí a gente tem aquela postura de dizer,
Não, agora prometeu, vai ter que fazer. Não está fazendo, não está fazendo. Mas e eu? Eu estou contribuindo para que ele consiga fazer? Eu estou lá... acompanhando, estou acompanhando, estou incentivando, como disse o padre. A gente vive na ignorância e vai caminhando assim, achando que está certo. E os meios estão aí para a democracia funcionar e para a gente participar. Isso. Mas eu queria, padre Paulo Renato, uma palavra final do senhor a respeito daquela pessoa que está descrente e que fala assim, eu não vou votar, ou então eu vou lá, vou votar branco, ou vou anular meu voto. Antigamente as pessoas até falavam que não votava branco nem nulo porque ia ajudar um candidato, que isso não é voto válido, né? Mas a pessoa que está desmotivada de participar do processo eleitoral, qual a palavra da CNBB, da igreja, chamando todos a participarem e escolherem, mesmo quando talvez as opções não sejam as ideais? Veja bem, irmão, eu tenho um amigo que toda vez que a gente vai escolher, sai para jantar, para comer uma pizza, ele nunca quer escolher a pizza. Ele nunca quer escolher o sabor que nós vamos pedir. A gente pede e quando chega, ele reclama. Não tem direito de fazer isso. Não é assim que a coisa funciona. Na eleição é a mesma coisa. Quando você abre mão de participar, quando você quer anular, quando você não quer ir, quando você não quer exercer o seu dever e direito de participar, você está endossando, na verdade, você está participando, na verdade, da decisão que for tomada. Então não reclame, viu? Não reclame. Talvez você possa dizer com vontade, com gosto, que se as coisas estão dando errado, não foi esse o candidato que você votou. Talvez isso seja importante. Agora, você dizer, eu coloquei em branco e eu não estou nem aí com o que está dando errado, eu anulei meu voto, eu não estou nem aí com o que está acontecendo, eu não fui, não comparecei, eu não estou nem aí com o que está acontecendo, aí você tem aí sim, omissão é um pecado, omissão deve ser punida, e ela é punida com as consequências, voto tem consequência. Esse é um dos jargões do movimento de combate à corrupção eleitoral, do qual a CNBB é também fundadora, voto não tem preço, tem consequência, voto tem consequência. E deixar de votar também tem consequência. Então, não faça isso. Talvez seja retomar uma atitude biblicamente condenável que deixou Jesus caminhar mais seguramente do seu processo político também para a cruz, quando Pilatos lavou a mão. Não retome essa atitude de Pilatos nas eleições, porque isso não dá certo. Eu tenho certeza absoluta que aonde você estiver nos assistindo, se você olhar os candidatos, você identifica alguém com esse perfil e com esse sentimento de cuidado do bem comum e de cuidado com o povo, né? Acho que é importante. Eu queria ainda, irmão Diego, se você me permite, dizer algo que também voga nesse critério de identificação, que é o discurso do ódio, né? E as fake news, certo? É muito importante que a gente tenha presente essas duas coisas, né? Basta de discurso de ódio, basta de sociedade dividida, né? A gente não tolera mais. E cuidado para que isso não entre na tua família, viu? Cuidado para que isso não entre no grupo de amigos. Então começa a discutir e a gente se perde aí, tá certo? Fake news, mesma coisa. É só uma forma de transmitir uma mensagem. Não, ninguém é ingênuo nas eleições, viu? Se você recebeu alguma coisa por WhatsApp, aquilo foi mandado por alguém e foi pensado por alguém. Ou para exaltar alguém, ou para desmerecer alguém. Tomara que seja exaltando quem merece ser exaltado, mas se for para exaltar quem não merece, é fake news. Se for para depreciar quem precisava ser apreciado, é fake news, principalmente quando está pautado em mentira. Então tome muito cuidado com isso, viu? Padre Paulo Renato de Campos, assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conversou com a gente nesse Santo Café sobre as orientações da CNBB para as eleições municipais que acontecem no próximo domingo. Padre Paulo, muito obrigado por sua participação, por partilhar conosco as orientações da CNBB. Irmão, eu que agradeço essa oportunidade, essa forma de conversar com as pessoas, dizer que a gente deseja uma grande eleição, uma realmente festa da democracia e que as pessoas exerçam com consciência esse direito e dever
do voto para que a gente construa uma sociedade justa e fraterna. Esse é o sentimento, a vontade, o desejo dos bispos na mensagem que eles escreveram no dia 28 de outubro. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo convite, viu? E o café eu vou cobrar na ocasião oportuna. Pode deixar, pode deixar. Grande abraço, muito obrigado. Muito bom.